passar a palavra para o José Valdemar, aproveitando o aquecimento das mesas anteriores. Bem, bom dia. Para agradecer ao Mauro o convite, essa possibilidade de falar de um tema tão caro à psiquiatria, tão caro à psicanálise. Eu acho que as duas mesas realmente já iniciam esquentando esse debate. Eu acho que também essa última fala, a Paz nos traz, ela traz à tona uma das questões que eu pretendo trazer como problemática. Acho que é justamente por isso, aliás, muito bem-vinda essa questão, muito bem-vinda a tua questão, junto com todas as outras, óbvio, mas essa me chamou particularmente a atenção, porque é justamente disso que se trata a internação, desde o viés psicanalítico e enquanto ato quase que exclusivo psiquiátrico. Ou seja, é disso que se trata o recalque na reforma psiquiátrica. Não vou nem comentar isso pela luta antimanicomial, porque ali acho que está mais para a foraclusão, mas na reforma psiquiátrica, sem dúvida, isso é um recalque, porque se trata pouco disso, se fala muito pouco disso. Eu vou me ater a 3 problemáticas, que obviamente depois da discussão eu espero que possa suscitar um desenrolar maior, melhor. As 3 problemáticas eu falo sobre a psicose, sobre a internação e sobre o tempo. A questão da psicose para o psicanalista. As psicoses nos impõem uma reinvenção da relação transferencial. Uma reinvenção porque a transferência ela não é dissimétrica. A transferência ela é tomada desde a disparidade, ou seja, desde a desigualdade, desde essa dessemelhança, até porque se tomada desde a dissimetria, nós exigiríamos que idealmente o paciente responda ao que imaginamos. E isso não acontece efetivamente na clínica, ao menos nas melhores clínicas. Daí a necessidade de rever a noção de psicose, fora dessa posição enquanto doença mental, enquanto déficit, tomando como tributário também a fala do Mauro em muitos desses seminários. E isso é fundamental também para que o hospital, para que o local para uma internação não se torne um resto. Ou seja, isso que também se manifesta como o lugar que sobrou, algo que convivemos com o retorno a esse asilado. Os hospitais têm esse resto, como Otávio Manani trata em um texto, isso que se decanta do social e o que resta no hospital. Então, por mais que ele possa, em tese, ou de uma forma bastante ideal, pensar em tratar os momentos agudos, temos que conviver com o resto social, com isso que nos sobra. Na psicose, há uma íntima relação entre a palavra e o corpo. A palavra no corpo. O psicótico nos orienta sobre a implicação do corpo com a verdade. Do corpo como um discurso. E daí toda a problemática para o ato psicótico, sobre o ato psicótico, e o que é que o analista pode ou não fazer com esse ato. Se não for tomado desde esse lugar do déficit, se não for tomado desse lugar da doença puramente, esse ato não pode mais ser visto fora do contexto de um sentido. Então, a internação não se trata apenas de impedir o ato, mas de compreender um sentido. Ou seja, o que levou o sujeito a submeter seu corpo, nos enviando um sentido, de modo delirante, de modo alucinatório, não importa. Nosso trabalho é introduzir uma dificuldade no discurso, nessa apresentação do paciente.
dificuldade que possa, de fato, dar conta dele mesmo. E essa é uma prática bastante problemática, porque é uma prática que nos exige dificultar o tempo desse sujeito conosco e não facilitar. Isso a partir do lugar desde onde ele se diz, desde onde ele se narra, desde o seu ato. Portanto, levando em conta os elementos chaves que participam de sua sustentação, ou seja, a família, o trabalho, enfim, o meio, a comunidade, desde o lugar que esse sujeito nos é remetido, o desafio se torna não só diagnosticar, porque essa é uma questão também fundamental. Há uma pasteurização, há uma economia diagnóstica absurda hoje dentro do campo clínico psiquiátrico. Psiquiátrico, entendo, hospitalar, nesse sentido, que envolve toda a equipe, todos que nesse local trabalham, aonde a psicose, principalmente a esquizofrenia, tomou uma proporção agigantada. Qualquer manifestação um pouco mais exacerbada rapidamente se transforma em transtorno esquizoafetivo ou qualquer coisa por essa. Mas o desafio então se torna não só diagnosticar, mas principalmente, eu acho que o mais complicado é falar com a psicose. Que o clínico se debruça com esse sujeito. Esse é o primeiro ponto, essa é uma primeira problemática. Então, a questão da psicose na clínica. O segundo ponto é a internação. A relação com a psiquiatria e, principalmente, a observação clínica. Temos a necessidade de um lugar de contenção, o Ariel acabou de falar disso, citou isso, acho isso fundamental. Temos a necessidade de um lugar de contenção que não só a família. Visto que é regularmente nesse âmbito que tanto ocorrem os grandes atos, quanto são provocados atos desde esse lugar. Então, às vezes, somos compelidos a retirar um sujeito justamente desse meio para que algo pior daí não ocorra. Agora, excluir, retirar essa possibilidade, retirar a possibilidade de uma intervenção, retirar a possibilidade desse sujeito ter outro espaço de discurso, de fala, inclusive de manifestações, de ato, é apagar um lugar que para o psicótico pode ser fundamental. Ou seja, é apagar outro lugar. Bem como, não só para o psicótico, mas para nós, para os clínicos, que trabalhamos com casos graves. Né? Nem todos trabalham com casos graves. Obviamente, entendo que minha fala, também apertada no tempo, ela suscita uma série de nominações que deverão ser melhor questionadas por vocês. Mas isso que chamam de trabalho com casos graves, nós que trabalhamos com esses casos, padecemos de redes que nos auxiliam. É frequente a solidão com que nos defrontamos nesses casos. Freud, no Psicanálise e Psiquiatria, diz que o problema não é com a psiquiatria, o problema é com os psiquiatras. Ou seja, se encontramos ou não psiquiatras para conversar, se conseguimos armar essa rede, não só com psiquiatras, mas com clínicas, com os locais. De novo, retomando um pouco essa fala que o Daniel me chamou a atenção, quando ele chama a atenção para algumas bibocas clínicas. Bom, pululam como herpes alguns locais de internação. Dos que vocês possam imaginar, do mais comprometido com a criminalidade. É impressionante o que você encontra hoje em dia como possibilidades de internação. A internação involuntária, ela é um crime muito bem amparado. Muito bem amparado. Arrisco dizer que qualquer um de nós aqui pode internar quem quiser. Do jeito que quiser. Tem alguns meios para isso, né? Se você está mais ou menos orientado, você consegue. Isso é muito grave. Isso é extremamente grave.
O clínico, então, padece, em alguns momentos do tratamento com esses sujeitos, na transferência, a expulsão do psicótico de todos os lugares, inclusive do lugar com ele. E negar no lugar a psicose é negar que a borda possa vir de fora. Que isso que bordeja justamente um furo, que se manifesta enquanto um sintoma, que se manifesta enquanto um hábito, que se manifesta enquanto uma defenestração, que se manifesta como uma agressão, porque as questões não são só tomadas desde o âmbito da violência, no sentido físico, ou seja, de um deslocamento de afeto. Porque a violência pode se manifestar com esse deslocamento de afeto com muita frequência na transferência. Mas isso não é efetivamente o maior problema. Agora, quando isso atravessa corpos, aí temos problemas graves. Bom, então, negar o lugar à psicose, nesse momento, é negar justamente que essa borda, que isso que faz um sentido ao furo, que faz um sentido ao buraco, que faz um sentido ao que não tem nome, existe. Enquanto psicanalistas, devemos encaminhar esse sujeito a algum lugar onde ele possa transitar, ou ao menos retomar algum trânsito. A internação cumpre a função no real desse limite, que o psicótico não consegue realizar em alguns momentos simbolicamente. A medicação auxilia na estabilização química por esse real, bem como alguns outros procedimentos. E daí a função hospitalar. Primeiro que ela se dá como representante desse outro. Outro sobre o qual o psicótico se endereça. Isso é muito importante. O psicótico se endereça ao outro. Ele não é sem esse outro. Que seja por um último apelo corporal. E aí também a função do psicanalista, que pode acolher a verdade nesse discurso, ou que pode se oferecer também enquanto corpo que acolhe a verdade nesse discurso. Para o psicanalista não nos interessa necessariamente, eu acho que interessa muito pouco, ou deveria ser melhor pensado, a percepção da realidade. Ou seja, o quanto esse sujeito está ou não percebendo o que é adequado, o que não é adequado, como ele transita mais ou melhor por esses sócios. Não que isso seja pouco importante, mas não é só isso que nós nos atemos. Ou seja, não é a questão de um puro apaziguamento. O modo que nos interessa é o modo como se atrela a noção do sentido no seu ato, desde a sua fala. A hospitalização se propõe a estabelecer uma distância entre a realidade e a significação. Ou seja, tirando do contexto social, permitir uma ressignificação justamente desse contexto. Que haja a possibilidade de uma ressignificação. E isso exige uma separação, isso exige uma divisão, isso exige uma diferença. É mais ou menos virar para o seguinte, para um sujeito, mais ou menos não, porque foi o que eu fiz, né? E é falar para você, você está achando que você está falando sozinho? Você não está falando sozinho. Você está falando com outros. A internação visa, principalmente, então, uma divisão, uma diferença, e não uma junção, um ajuste para melhorar. E aí uma questão importante, onde atravessamentos perversos podem rapidamente ou podem facilmente ocorrer. O acordo, desde uma internação, não é um pacto. Não pode se tornar um pacto. Tem que buscar um contrato. Ou seja, o pacto é imaginário. O contrato visa a organização simbólica. E a terceira problemática, que é o tempo. Ou seja, algo que me chama a atenção em relação à tecnologia e ao recalque. Para que a gente possa buscar um contrato, para que se possa buscar um sentido nessa fala, se possa orientar desde o lugar do analista, no sentido que o analista terá com esse discurso, porque não é o analista que vai dar necessariamente o sentido a esse sujeito, mas ele vai se reconduzir a um sentido desde o lugar que o outro lhe propõe. Temos que contar com a possibilidade de intervir, então, com essa divisão, com essa diferença, para essa construção. Bem como para a construção diagnóstica.
Precisamos, por vezes, de uma internação para observar a evolução dessa fala. Ou seja, uma internação cumpre uma função de tempo. Um tempo para a compreensão. Tempo para amarrar seu ato a uma nominação. A problemática temporal incide sobre a clínica. Incide sobre a clínica e incide sobre o clínico. É típico da neurose não pensar. Há uma intenção de um empirismo prático cada vez mais agressivo. Desse modo, a ciência participa da foraclusão do sujeito, nessa pressa. Ou seja, faz surgir uma verdade sem contar com a subjetividade. A ciência conta, muitas vezes, com uma instrumentalidade. Aliás, ela conta com a instrumentalidade. E assim, se tomados puramente desde esse ano, não nos perguntamos sobre o sentido do ato. A crítica que eu trago, ela, de forma alguma, significa recusar o discurso da ciência. Muito pelo contrário. Mas observar, e aí nesse sentido clínico, retomar o conceito de observação clínica, o conceito de observação desde a perspectiva que o clínico tem. Como é que essa mesma ciência, como é que essa mesma pressa, como é que a tecnologia, como é que a observação do clínico ou da clínica pode impedir, anular, abortar a intervenção para um sentido do sujeito? A observação clínica supõe um lugar e uma disposição afetiva, que não é passiva. Que não é passiva no clínico. Ou seja, não estamos apassivados. A Pierre Lanier trata uma questão da transferência na psicose como uma transferência ativa, diferente de uma questão que talvez com a neurose seria um pouco mais passiva. E nisso, obviamente, me lembro, tenho que fazer menção a esse trabalho que desenvolvemos tanto a Casa de Saúde quanto a Escola de Psicanálise de Campinas, desde o Lugar do Mal, e o Fórum do Campo Lacaniano, com a Sandra Berta e com a Bia Almeida, das apresentações de pacientes que estamos conduzindo já há quase 3 anos. É fundamental que fiquemos, tanto nós, psicanalistas, quanto os psiquiatras, atentos às formas de eliminação da psicose, desde a sua etiologia e desde o seu discurso. A esse aquietamento, a supressão dos sintomas. A neurose impõe, consciente ou inconscientemente, uma orientação de princípio de realidade, que impõe ideais. E daí, justamente o recalque sobre esse tema, onde a internação só pode ser pensada como algo desumano. Ela não é algo desumano. Ou ao menos ela é tão desumana quanto a psicose pode ser. O ato analítico é nossa responsabilidade. Devemos observar, cuidar, para que não nos submetamos cada vez mais a um pragmatismo tecnológico. Uma internação não é tão rápida quanto ela parece. Digo a internação do seu ato, não no tempo de internação. Uma internação, ela pede que justamente o sentido, os signos, os significantes que vão dando a compreender que isso se faz necessário, isso leva um tempo. E esse é um tempo determinante. Esse é um tempo que muitas vezes é o que corresponde à vida ou morte de um sujeito. Digo isso porque já participei corporalmente de algumas intervenções e isso é algo bastante importante. Todo o trabalho que é feito não é só com o sujeito que está sob via de uma internação, mas também com a família, também com a comunidade, também com esse entorno. A hegemonia tecnológica deixa de interessar ao homem, deixa de se interessar pelo homem, deixa de se interessar. Por isso que o psicótico nos ensina, que a psicose nos ensina, da trama existencial possível, desde um outro lugar que não só a neurose. Se assim for, o tempo, cada vez mais, tem que ser eliminado, recalcado, e nesse sentido desalojado. A atenção é que possamos intervir sem necessariamente fazer disso o primeiro signo de uma classificação. Ou seja, sem etiologia,
sem lastro histórico. A tecnologia, nesse sentido, ela pode se tornar o auge do recalque. A questão que surge, então, é: a tecnologia serve para transformar o excêntrico no familiar. Isso é função da tecnologia. Ou seja, transforma isso que vem desde fora em algo que rapidamente poderia pensar como estar em família. Ou seja, ela vai se conduzindo por uma noção nostálgica do ser. Tudo eu posso resolver em casa. Isso fica óbvio quando não precisamos mais sair de casa para nada. Agora, isso também fica óbvio quando chegamos no banco e o sistema cai e ninguém mais funciona. Nada. Nem você, nem o atendente, nem mais nada. Mas, será que o estranho se submete ao familiar? Será que a natureza se submete ao familiar? A tecnologia deixa inoperante o ser. A burocracia mata o ser. É a função. Eu não sou contra a tecnologia. Eu tenho problemas com ela, mas não sou contra. A psicose revela outra ordem humana, pois ela revela uma ameaça justamente à ordem tecnológica. E acho que a função do analista e do psiquiatra, da psiquiatria, da clínica, reintroduzir a noção de natureza pela via da psicose. Por enquanto é isso. Queria fazer um comentário, além de todo mundo aqui ter ficado inquietado com quem foi para a semifinal, Argentina ou Alemanha, foi atravessado tecnologicamente os seus cursos por essa história, né? Para quê? A Alemanha está 2-0. Girar a Argentina, né? Queria saber se mas ainda está em suspensão. Eu estava pensando em voltar para a mesa agora, na fala do José Valdemar. Antes, eu queria fazer um comentário assim, como é interessante o efeito do modo como esse evento foi montado. Né? Como é interessante, você começa falando dos restos, né? E os restos que vão ficando de cada fala que vai tendo e de cada... É muito interessante, porque de fato parece que vai se construindo uma conversa, né? Muito estranha e familiar, né? Então, pensando, achei bastante interessante. E também, para começar a discutir, a questão da introdução da dificuldade que você traz, né? E do não apaziguamento no tratamento, e que isso fica bastante exponencial com a psicose. Quer dizer, poder introduzir no nosso trabalho o tempo todo, não o facilitador, mas o dificultador, para que uma fala possa emergir, seja ela qual for, né? Não é só na neurose, não só na psicose, mas essa estrangeiridade, esse lugar estrangeiro no tratamento. Né? E aí eu teria uma pergunta mesmo para começar, antes de abrir para o público, né? Que nessa linha, né, do manter o estrangeiro, potencializar, deixar falar, o que você está chamando de natureza? E depois abrir para o público. Eu acho que tem, bom, duas coisas. Uma que me suscita, não foi a tua questão, mas só vou comentar brevemente isso. O método clínico, desde Freud, é a palavra. A palavra. Por isso que é tão complicado, tão pouco sustentável a gente pensar na técnica. A técnica está muito retirada desse contexto e nos surge, nos presta a questão da palavra enquanto método clínico. E nesse sentido a dificuldade, que é justamente, eu acho, o lugar, a competência do analista está em fazer o sujeito falar. Isso
Se a gente consegue fazer um sujeito falar, isso, obviamente, para nós não é pouco, mesmo. Até porque o autismo, que sai da esquizofrenia e depois de 50 principalmente, se torna uma concepção quase que separada. Mas essas manifestações de aquietamento, de reclusão, o quanto elas interferem com a nossa... o quanto elas nos perturbam são impressionantes. O que eu chamo de natureza é a natureza da realidade. Ou seja, algo que se confunde entre o que é a cultura. Algo que se trata da cultura. A natureza é a cultura. A natureza, ela é... Tudo bem que isso pode dar pano para manga, mas vamos em frente com a coisa. Eu já falei. Já comecei, então vou até o fim. A natureza é esquizofrênica. Não estou dizendo que ela é psicótica. Estou dizendo que ela é esquizofrênica. Então, é isso. Completamente atravessados por um jogo de futebol, eu tenho que dar conta do jogo de futebol, de saber quem ou não está ganhando, se eu torço para um ou para outro. Eu tenho que dar conta disso desde o lugar de um princípio de realidade. Então, há uma distinção entre realidade e princípio de realidade. E o princípio de realidade é esse esforço que o neurótico faz constantemente para dar conta da realidade. Ambiente que a esquizofrenia parece que faz aí seu trânsito. Eu não estou dizendo que ela não tente dar conta, mas é justamente desde esse lugar tão natural e que não tem uma vírgula a ver com paradisíaco. Isso eu não estou colocando nada que nisso tem, que exista um prazer, que está tudo bem, que está tudo... Aliás, isso está mais próximo ao lugar da mulher do que ao ambiente materno. Então, a natureza que eu chamo a atenção é a natureza de uma realidade que precisa, desde esse paradigma freudiano, ser obsessivamente construída, civilizada. E que é um risco, porque é um risco clínico em relação à psicose, em relação à psicose esquizofrênica, então, nem pensar, porque queremos civilizá-los, queremos organizá-los. Eles perturbam nossa ordem primeira. Bom, não vamos estender muito mais, mas continua assim. Eu queria que, se você pudesse se estender um pouco mais sobre essa diferença que você fez entre pacto e contrato e o tempo. Como é que isso... Se você pudesse se alongar um pouco mais sobre as implicações e como isso se dá. Já está aqui. Minha pergunta vem também paralela à pergunta inicial. Eu tive a oportunidade com a mãe de um adolescente de não fazer um pacto, fazer um contrato. E ela leva esse contrato ao filho. Porque antes ela fazia um pacto e o pacto sempre desencadeava a passagem ao ato. Quando ela leva esse contrato ao filho, o filho assume como uma responsabilidade. Interessante isso. E ela deixa de atuar e o filho deixa de atuar, ou diminui as atuações. E começam então a entrar mais na ordem do simbólico. E já começam a não gozar tanto e suportar as diferenças. Achei muito importante isso.
E a outra coisa é que o homem é um desnaturado, né? Mas eu tenho antes de passar. Bom, Cláudia, o Hélio já começou a responder. Sobre o pacto delinquente. O pacto na delinquência é isso. É uma retomada sem volta da ordem do Pai. Eu preciso da lei só para manifestar o quanto eu tenho que me manter contra a lei. Obviamente, aí não adianta muito punição. Não adianta prender o delinquente, porque aí ele ganha um pouco mais de reforço a justificar justamente aquela falta que não está reclamando. A questão do próprio contrato me remete a um conto do Stevenson, que chama O Diabo na Garrafa. Um conto muito interessante, muito bacana. O pacto é imaginário. O pacto trata das questões desde o imaginário, ou seja, desde o lugar que eu espero, exijo idealmente de um outro, que ele possa cumprir com uma recompensa, sem perda. Por isso a questão do diabo na garrafa. Ou seja, o que eu vou adquirir desde esse lugar não me traz nenhuma pena, não me traz nenhuma responsabilidade. O contrato, no outro lado, é simbólico. Ou seja, resgata alguma perda, desde o lugar onde eu posso me submeter, desde o lugar também onde eu posso ganhar. Então, o tempo, numa intervenção como uma internação, ao meu ver, precisa garantir que o pacto, que rapidamente se instala, não, eu tomo a medicação, não se preocupa. Não, muito bem, agora eu converso com o senhor, não há problema algum. Participo dos grupos de uma forma muito boa. Que isso justamente faça alguma diferença. Porque, bom, as questões concernentes à hotelaria dos locais onde são internados os pacientes são interessantes, são importantes, claro, mas nunca são suficientes. Nunca. Elas são necessárias, mas se há algo que pode retomar uma suficiência em uma internação, é justamente que esse contrato diga, bom, para cá eu espero nunca mais voltar. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço de uma continuidade de vínculo simbólico com outros, com analistas, com a psiquiatria, com a medicação, com a família, com o seu entorno, onde ele possa manter, obviamente é ideal, mas onde ele possa manter uma condução de seu discurso em conflito. Ou seja, o pacto imaginário, ele pressupõe a resolução do conflito. E o contrato simbólico, ele propõe a manutenção de um conflito. E preferimos sujeitos em conflito do que sujeitos sem, nesse sentido. Eu estou pensando no consultório, estou pensando na clínica, que ele possa ficar bem incomodado com o que aconteceu. Nesse sentido, quando brinco, que falei para um paciente isso, pô, não é mesmo? Você acha que você está falando sozinho? Você não está falando sozinho às 3h30 da manhã no teu prédio, pela janela, né? E falando de alguns vizinhos e outros. Não está falando sozinho. Tem gente te escutando. Agora, se você acha que você pode falar sozinho, veja o que te acomete. Mais ou menos isso. Você tocou numa questão que foi levantada na mesa do Ariel, que é sobre a situação assim, da internação nos dias de hoje em termos da rede pública. Quando nós conversamos sobre esse evento, eu lembro que foi comentado de que havia uma função política nesse evento. Desdobramento político. Esse desdobramento político significava poder abordar o tema da internação sem preconceito.
poder tentar se desvencilhar dessa ideia de que internação é sinônimo de confinamento e que toda prática de internação é carcerária. Entretanto, nós tivemos, assim, de uma forma que eu considero muito única, né, o depoimento do rapaz que nos trouxe a contrapartida da experiência da internação. E me parece assim que essa experiência não é tão isolada, porque afinal de contas, nos dias de hoje, na rede pública, em boa parte da rede pública, existe uma séria dificuldade para poder tomar internação no sentido como está sendo falado aqui. Porque para que a internação possa atingir essa condição de promover uma estabilização, promover uma possibilidade de admissão de um estado patológico de maneira a engajar um sujeito num tratamento, não é suficiente apenas que ele tenha um lugar para comer, para dormir. Quer dizer, é necessário que haja também, ao mesmo tempo, dentro desse espaço, um conjunto de serviços que implique ele a partir desse novo lugar em que ele se encontra. E, consequentemente, estabeleça novos laços a partir dessa nova condição que ele está. Eu estou fazendo questão de mencionar isso porque é importante que a gente possa, ao mesmo tempo, considerar que nós estamos avançando quando estamos tratando o tema da internação como um tema que a gente procura desmitificar, no sentido da carga que esse tema já teve. Mas também é preciso reconhecer que essa prática e essa consequência da internação que nós estamos considerando, ela ainda está reservada somente a alguns lugares. Daí a importância da pergunta dos locais de trabalho, dos locais de internação. Porque existem as bibocas, mas existe, assim, foi citado, se não me engano, pelo Lenine, quer dizer, a qualidade avançada do serviço público no Brasil, mas é preciso considerar também que, quando nós estamos aqui compartilhando nesse encontro de que é necessário levar a sério a prática da internação, o ato da internação, ao mesmo tempo que se aborda as psicoses, nos chama a atenção que falte vaga no serviço público na quantidade que falta. Então, isso merece minimamente ser nomeado, porque não se trata de doença mental à base de lei. Quer dizer, precisa de fato, eu acho que esse nosso encontro aqui promove essa possibilidade, ter um certo rigor nessa discussão sobre a psicose e parar de achar que o grande avanço em relação à psicose é de não internar mais. O Ricardo quer fazer uma pergunta. Eu queria falar também sobre isso, porque eu acho que num evento desse, a gente também não pode não tecer um comentário sobre essa questão da reforma psiquiátrica, que inevitavelmente aparece, vamos dizer assim, ligada à ideia da internação, mas em contraponto à ideia da internação. E eu tinha colocado para o Mauro no encontro preliminar que a gente teve aqui, que eu penso que, vamos dizer assim, para contemplar essa ideia da reforma psiquiátrica hoje, a partir disso que a gente está fazendo aqui, é necessário também se perguntar sobre que tipo de agrupamento a reforma psiquiátrica pode promover e em torno do quê. Porque, se por um lado é evidente que ter postos na comunidade para que a psicose, onde a psicose possa ser acolhida ou recebida, etc. e tal, é uma coisa extremamente interessante. Né? Só que a gente também não pode negligenciar, depois de alguns anos, os efeitos que retornam para a reforma psiquiátrica nos seus lugares de trabalho, por exemplo, os CAPs. Né? E é evidente que a reforma partiu daquilo que a psiquiatria não pôde contemplar, né, nas instituições totais.
mas que isso retorna, quer dizer, mas que a reforma produziu um agrupamento em torno de palavras de ordem e de ideais. E que o que retorna como impasse hoje para o serviço de saúde mental, e onde os psicanalistas são chamados a intervir, é a questão clínica, né? É a questão de singularidade. Né? Então, acho que é importante destacar que a reforma não produziu soluções do ponto de vista do lugar da loucura na comunidade, ou no discurso, ou na cultura. Porque não basta você abrir casos para que isso possa acontecer. Da mesma maneira que é necessário um trabalho para se pensar, e isso me chamou a atenção na sua fala, quer dizer, há um tempo necessário para se decidir a questão de uma internação, há um trabalho, portanto, né? Há também um trabalho necessário para se produzir essa questão aí de uma recolocação no discurso. Isso não vem assim. Né? Então, eu acho importante situar isso. Sem dúvida há uma questão política em jogo. O problema é a nossa política. Nossa política em todas as esferas que ela nos ocupa. A internação enquanto confinamento, ela é prática corrente. Prática corrente. Com as melhores intenções. Como o diabo gosta. Porque isso vai desde a clínica, isso atravessa de um modo completamente abusivo, falo porque recebo isso, recebemos, digo isso, recebo, mas falo em nome de uma equipe no hospital, desde o âmbito jurídico, somos obrigados, não, mas agora tem que rever, então sim, mas somos obrigados. A última foi a gerente do hospital ser... ou ela internava um paciente, eu não vou nem entrar em todas as questões desse caso, ou ela internava o paciente, ou ela reinternava esse paciente que estávamos dando alta, ou ela ia presa. Isso veio com uma determinação de um juiz, com todos os atravessamentos perversos que aí a casa passa a ter que sustentar. Porque, bom, eu tenho minha análise, mantenho as supervisões, temos um trabalho com os colegas, mas às vezes o auxiliar de enfermagem tem muito, às vezes má vontade, mas tem muito menos paciência e suportabilidade em algumas situações, a qual ele está com o corpo diretamente vinculado a esse sujeito que ninguém mais suporta. E passagens ao ato desse pessoal em relação aos pacientes, não precisa de mim. Sem querer, claro. Eu acho que a reforma psiquiátrica, ela foi, só retomando um pouco o que eu estava dizendo antes, ela foi um primeiro movimento antitecnológico. Um primeiro movimento. Agora, claro, ela rapidamente também é incorporada a essa tecnologia. A essa pressa, a isso temos que dar conta, então vamos abrir ambulatórios, vamos abrir os CAPs e vamos abrir as residências terapêuticas. Temos uma série de questões, por exemplo, com as residências terapêuticas. As questões das mais óbvias, das mais banais, das mais tomadas desde aquele sujeito que se há 20 anos, porque ficou 20 anos internado no Charcot, então agora tem um lar, porque aí se chama então agora de um lar, mas ele não consegue descer escadas. Por que ele não desce escada? Então ele não sai do quarto. Ou questões clínicas que envolvem esse sujeito que aí ele não pode mais ficar na residência, e aí vai para onde? Tá bom? Temos todas essas problematizações que a internação ainda sustenta. Ainda sustenta. Agora, acredito que debates, desde a constituição do seminário,
o Mauro vem conduzindo, a debates, como debates dessa proporção, onde, de novo, é completamente bem-vindo todo o excêntrico a esse grupo. Que ótimo que não tem só psicanalistas aqui, ou só psiquiatras aqui. Isso faz parte de uma intervenção política que eu considero fundamental. Que são raras, são poucas. E que muitas vezes, quando acontecem, se fecham em uma fixidez terminológica ou conceitual que vira um porre. E a gente não aguenta mais. Tudo bem, a fractura é interessante, mas... Então, acho que faz todo sentido isso, ou seja, que tipo de agrupamentos, em torno de que vem se montando todo um aparelhamento do Estado para dar conta da natureza. Algumas políticas de saúde mental resolveram também tirar a natureza da rua. Ou seja, não, então vamos dar lugares para isso. Bom, eu tenho um paciente que está no consultório e ele me conta o que é o albergue. Eu nunca fui para um albergue, mas ele me conta o que é o albergue. E aí ele tem uma problemática muito importante, socialmente incrível. Ele trabalha em um museu. Só que ele ganha o LOAS também. Ixi, o LOAS é um benefício. É um benefício. Isso. E é um cara que, bom, é um esquizofrênico. Um esquizofrênico ajuizado. No sentido, ele funciona muito bem. Trabalha muito bem. Só que agora, o CAPS ao qual ele participa, o administrador do CAPS veio dizer a ele, olha, você está trabalhando, cara, você não quer abrir mão do LOAS? Dá esse LOAS para outro? Ele quase bateu. Ele falou assim, esse cara não sabe o que eu já passei. Esse cara não tem família, não tem nada. Ele consegue, a duras penas, um lugar para dormir, onde ele pode. E agora tem um problema, porque ele não pode receber o salário desde do que o regime e o registro do museu exige. Por quê? Porque LOAS e o salário não podem acontecer juntos. O LOAS é muito menor do que o salário que ele recebe. Mas ele me disse, eu não abro mão do LOAS. Zé, você sabe como eu sou. E se eu perco o trabalho? Bom, essas são questões. São questões que, postas, não, então isso tem que ser assim. Bom, isso tem que ser assim, acabou com a vida do cara. Isso tem que ser repensado, isso tem que ser revisto. Politicamente, isso precisa de outras intervenções no pensamento sobre a saúde mental. Mais alguma pergunta? Mais questões?